Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha diretamente da sua casa, do seu ambiente de trabalho, como é bom nós estarmos aqui mais uma vez, sempre às terças-feiras, para juntos poder experimentar a palavra de Deus, já que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. De fato são importantes os bens materiais, o sucesso, as conquistas, mas no fundo o ser humano precisa de sentido. Se nós não tivermos um sentido, nós não saberemos por que nós estamos aqui. Se nós não tivermos um sentido, nós não conseguimos reconhecer qual que é a nossa identidade, quem nós somos e de onde nós viemos. A grande crise das pessoas hoje é a falta de sentido. E essa realidade vai gerando na vida das pessoas angústia, solidão, tristeza, desmedidas. Então, quando nós nos colocamos diante da palavra do Senhor, nós devemos estar com o ouvido bem aberto, com o coração disponível a acolher aquilo que Cristo tem a nos ensinar. Porque a palavra de Deus, a depender da ocasião em que nós estamos vivendo, ou que ela mesmo nos proclama, a palavra ela nos consola, a palavra nos dá esperança, a palavra de Cristo, ela nos ajuda a fazer um processo de cura interior. A palavra também, ela exorta e ela corrige. Então, quando nós nos colocamos na Santa Missa, sentamos, nós devemos dizer no fundo do nosso coração: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para escutar a sua palavra. Como disse Samuel, o profeta Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Espero que seja essa é a atitude sua, estar aqui no santuário, e você também, de onde você estiver neste momento, querendo escutar, e para que Deus seja Deus na sua vida. Hoje, infelizmente, as pessoas querem construir um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Lembremos que lá em Gênesis capítulo 1, nos versículos 27 e 28, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus Ele os fez. Só que o que acontece hoje é o contrário. Muitas pessoas querem fazer um Deus segundo a sua medida, e isso é idolatria. Idolatria é você fazer com que Deus se reduza às suas preferências e às suas vontades. Esse não é o Deus presente na Sagrada Escritura. Vamos ver, por exemplo, o Evangelho de hoje. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 8. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que temos escutado durante este ano litúrgico A. Então, durante este ano, todos os domingos, geralmente, com algumas exceções, escutamos o evangelista Mateus. E lá em Mateus, de 5 a 7, ali, Jesus, que sobe a montanha e seus discípulos o seguem, Jesus começa a ensiná-los. Jesus abre a boca e os ensina. Ensina como o que? Ensina esses discípulos a serem verdadeiros seguidores, dizendo-lhes: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí Jesus apresenta: olha, vocês serão bem-aventurados na medida que me seguirem, mas estejam preparados. Da mesma forma que perseguiram os profetas, haverão também de perseguir vocês. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 12. Mas vivendo esse seguimento de Jesus, essa adesão do coração ao Senhor, o Senhor diz: vocês ao me seguirem se tornarão sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. E aí, a partir do versículo 17 desse mesmo capítulo, Jesus vem falar para os discípulos que a justiça deles deve superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Que justiça é essa? É a santidade. Então nós só podemos ser santos na medida que abraçamos o Evangelho na totalidade, na medida em que nós deixamos Jesus ser o nosso professor, Jesus ser o nosso mestre. E no final do discurso das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 7, de 21 a 24, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E eu vos direi: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós não fizestes a vontade do meu Pai que está no céu.
E ao finalizar esse capítulo 7º, Jesus fala do homem prudente e do homem sem juízo. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vão contra a casa, as enchentes, todas as ventanias, e a casa não cai porque está construída sobre a rocha. Que rocha é essa? A rocha é o próprio Cristo. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Então o que é ser discípulo de Jesus? É construir a vida sobre a rocha da palavra do nosso Mestre, ou seja, sobre a rocha do Evangelho. A palavra de Deus é a nossa armadura contra os momentos de dificuldade. A palavra de Deus é aquela que nos instrui para sabermos discernir que os momentos difíceis não são permanentes, eles têm prazo de validade. Só que nós podemos ser como aqueles discípulos que querem construir a casa sobre a areia. Quem que constrói a casa sobre a areia? São aqueles que não seguem Jesus. São aqueles que não querem viver o profetismo da palavra. E se você não segue Jesus, você constrói a sua casa sobre a areia, entra pela porta larga e espaçosa que é do mundo, que leva à perdição, segue os falsos profetas, como ele diz no capítulo 6, e além do mais não se torna sal da terra e luz do mundo. Perde o sabor, perde o sentido, e em vez de iluminar os outros, não ilumina ninguém. Ora, amados irmãos, por que eu fiz todo esse breve resumo de 3 capítulos de Mateus? Para nós entrarmos no Evangelho de hoje, porque na Bíblia é o seguinte: a gente não pode pegar um versículo e tirá-lo do contexto. Isso é leitura fundamentalista. Nós temos que saber entender e interpretar a Bíblia num todo, porque tem muita gente falando de Bíblia e falando besteira por aí. Não é todo mundo que coloca a Bíblia debaixo do braço e fala de Deus que está falando de Deus. Até Satanás sabia interpretar a Bíblia, nas tentações, ele citou para Jesus o Salmo 91. Tomemos cuidado com certas interpretações bíblicas, que não são feitas de acordo com a Sagrada Escritura, a dinâmica da Sagrada Escritura e a vivência da igreja. O que nós temos aqui? É aquele tipo de situação em que os discípulos são confrontados se o seguimento a Jesus tem produzido efeito de transformação na vida deles. Olha que interessante, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. Por que os discípulos acompanham? Porque o discípulo é aquele que vai atrás, não na frente. É Jesus quem vai abrindo o caminho, ele é o evangelizador. Ele é o verdadeiro pescador de homens e mulheres. Lá em Marcos capítulo 1, de 16 a 20, Jesus falou para Pedro: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando tudo, se colocaram atrás de Jesus, seguindo o Senhor. Só que agora, seguindo a Cristo, eles estão numa barca. O que é essa barca aqui? A barca, ela representa a igreja. Padre, eu não acredito. É a igreja? É a igreja. Tanto é que esse espaço que vocês na Assembleia estão sentados, você que vai a uma igreja católica, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de espaço litúrgico. O lugar que o padre está aqui se chama presbitério. Por que presbitério? Porque está o presbítero, eu sou presbítero, eu tenho um 2º grau da ordem, eu já fui diácono e depois eu fui ordenado presbítero, que carinhosamente eu sou chamado como padre. A palavra padre significa pai. Por que eu sou pai, mesmo não tendo filhos de sangue? Porque eu tenho a paternidade espiritual. Na minha comunidade eu devo gerar filhos e filhas para Deus. Devo cuidar deles, santificando-os por meio dos sacramentos que eu celebro, por meio da palavra, por meio da minha presença. Então aqui é o presbitério. Dentro do presbitério, nós temos 3 espaços fundamentais. Temos a mesa da palavra, onde o padre está falando. Aqui também é chamado de ambão. Ambão vem de ambaino no grego, significa lugar elevado. Por quê? A palavra ela tem que estar num lugar de destaque para que todos possam escutá-la. E aí a importância de nós proclamarmos bem a palavra de Deus presente na Escritura. Depois nós temos a cadeira presidencial, onde o padre se senta, onde ele preside a Eucaristia, e nós depois temos o altar. Esses 3 lugares têm o mesmo material, estão vendo? O mesmo mármore. Não é porque quem construiu esse santuário, o projeto do Cláudio Pastro era à toa, não, tem um sentido. Porque aqui nós temos os 3 munos de Cristo. Quando o padre está aqui, Cristo é profeta. O Cristo que fala a palavra de Deus explica, como eu estou fazendo agora. Quando o padre está na cadeira presidencial ali, Cristo é o pastor que governa e conduz a igreja. Quando o padre está no altar, Cristo é o sacerdote que se entrega para nós, para a nossa salvação. Ou seja, Jesus é sacerdote, profeta e rei, como vocês veem nesse espaço. Onde vocês estão da Assembleia é chamado de nave. Nave vem do latim. Sabe o que significa nave no latim? Barca.
Barco. Mas, padre, eu não estou vendo barco nenhum aqui, mas por que a igreja chamou de barco? Olha a consciência, o barco e aqui onde Jesus está, na proa. Aqui é a imagem da igreja. Olha como que a leitura litúrgica da palavra de Deus nos ajuda a entender muito. Vocês, discípulos, estão na barca de Jesus neste momento? Sim, porque vocês estão dentro desse espaço em que a igreja se reúne. E como membros dessa barca de Jesus, nós estamos com o Senhor, mas vem a tempestade no mar. O mar, na Sagrada Escritura, sempre representa o lugar do mal. Os antigos judeus acreditavam que no mar havia um monstro chamado Leviatã, um monstro primordial. No princípio, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, por meio da palavra, o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. O mar representa o mal. Ou seja, o mar aqui, a igreja, a barca da igreja que somos nós, e a igreja não está sozinha, Cristo está à frente da igreja, presente na igreja, a igreja sempre vai enfrentar o mar da maldade do mundo. Como discípulos de Cristo, então, nós não podemos querer facilidade. É isso que a palavra está dizendo. E veja que as águas estão caindo dentro da barca. Às vezes as águas do mundo querem entrar na igreja. Os momentos de crise na igreja, de desânimo de muitas pessoas. E nesse momento, veja, enquanto os discípulos estão apavorados, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Às vezes nós, como discípulos de Jesus, tantos problemas para nós resolvermos, parece que Deus não fala. Deus está no silêncio. Você talvez está num momento de dificuldade, de enfermidade, Deus está no silêncio. Mas o sono de Jesus é aparente. O sono de Jesus, o silêncio de Jesus é pedagógico, é catequético. Tanto é que os discípulos saem, vão até Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Ora, a igreja de Cristo, é que interessante, nós que estamos na barca da igreja, sempre temos que ir a Jesus e pedir para Jesus: Senhor, salva-nos. Eu acredito na igreja, sabe? Hoje as pessoas estão dizendo que a igreja católica está perdida, que a igreja católica não está mais viva. Não é verdade. Isso diz quem não tem fé. Nós podemos ter desafios agora, como nós tivemos em outros momentos da história, é verdade, mas nós temos a promessa. Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Apesar de nós não percebermos, Jesus está conduzindo a igreja, como sacerdote, como profeta e como rei. E olha que interessante, eles dizem: Senhor, salva-nos. Vocês sabem quando vocês falam Hosana nas alturas? A palavra Hosana vem do hebraico, significa Senhor, salva-nos. Nós, como esses discípulos, todas as vezes cantamos Santo, 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 nós pedimos a Jesus, sacerdote, que nos salve com a sua presença. E aí Jesus, acordando, faz a pergunta para nós: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Você tem medo de algo? Medo de ficar sozinho? Medo, às vezes, da tua enfermidade? Jesus fala: vocês não precisam ter medo, eu estou com vocês. Na missa, nós falamos: o Senhor esteja convosco. O que a gente diz sempre na missa, às vezes de maneira mecânica? Ele está no meio de nós. Não pode ser só da boca dar para fora. Tem que ser uma experiência na nossa vida. É a certeza de que, apesar de nós enfrentarmos o fundo do poço, ou como na primeira leitura, reconhecemos a destruição de Sodoma e Gomorra, assim como Deus se lembrou de Ló, porque se lembrou de Abraão, Deus se lembra de nós. Basta que nós possamos clamar a Ele: Senhor, salva-nos, mas com sinceridade. E veja que diante dessa palavra de Jesus, veja, é a palavra de Jesus. Jesus não usou nenhuma mágica aqui. Olha o que Jesus disse: então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. A palavra de Jesus, onde ela é proclamada e acolhida, ela gera paz. Eu, como padre, já fiz essa experiência muitas vezes na orientação espiritual. Quando nós damos uma palavra que faz sentido para a pessoa, às vezes a palavra é dura, a pessoa não gosta, mas a palavra de Cristo verdadeira, ela produz paz. Não paz passageira, mas paz que sustenta o coração. E veja que os discípulos dentro da barca falaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Que o vento e o mar, símbolos do mal, obedecem. Então, o mal, diante da palavra de Jesus, não tem poder, hein? Agora, se você for buscar o mal vai te dominar. Nós vamos celebrar São Bento daqui a alguns dias, que a cruz sagrada seja a minha luz, seja o meu guia. Então, como que você pode se libertar do mal? Como que você pode ressignificar a sua esperança? Como que você pode construir a sua vida sobre a rocha da palavra? Se você se alimenta todos os dias da palavra do Senhor.
E aqui você tem uma oportunidade única. Na sua casa, veja quanta gente pregando aqui, anunciando o Evangelho, de você entender a palavra e colocá-la como fundamento da sua vida. Não vá querer enfrentar o mundo, não vá querer enfrentar a si mesmo e o mal sozinho, não. Se você não estiver com a tua vida construída sobre a palavra de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos salvar, e que se a barca da igreja parece afundar nesse momento, que Ele tire essas águas, as águas do mundo. Que o Senhor faça suscitar verdadeiros pregadores da palavra, porque, amados irmãos, a igreja vai continuar nessa travessia com Cristo até a sua segunda vinda. Não nos desesperemos, é Cristo quem conduz a igreja, é Cristo quem conduz cada um de nós. E nós vamos contemplar agora essa barca que reconhece Jesus que está na proa conduzindo a igreja, ofertando a nossa vida no altar do Senhor, cantando. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.